Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Será julgado na próxima quarta-feira no Fórum Lafayette, aqui em Belo Horizonte, o homem que é acusado de matar a ex-companheira de 44 anos na época e o filho dela de 22. Paulo Henrique da Rocha já deveria ter sido julgado e inocentado ou condenado pelo júri popular em agosto do ano passado, mas o júri foi suspenso a pedido da Justiça para que o homem passasse por exames psiquiátricos. Insanidade mental, recursos da Justiça e impunidade. Esse é o tema do nosso Fato em Foco. O crime aconteceu em julho de 2019. Tereza Cristina Pérez de Almeida tinha 44 anos e o filho dela, Gabriel, tinha 22 quando ambos foram assassinados a tiros pelo ex-companheiro da mulher. Paulo Henrique da Rocha foi preso dias depois e ainda se encontra no sistema carcerário. Mas no ano passado, quando ele deveria ter sido julgado, o advogado pediu um laudo psiquiátrico. E agora, Paulo deve ir, então, a júri popular. Eu converso com o Tiago Cruz, que é o advogado da família das vítimas. Olá, doutor Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, Até. É um prazer estar com você novamente. Doutor Tiago, como é que está esse caso? Paulo Henrique, na época, eu me lembro, na semana do julgamento, ele havia inclusive sido liberado pela justiça. Depois houve uma informação de que foi um erro da justiça e ele voltou para a carceragem um pouco antes do julgamento. Como é que está a situação? Depois da suspensão do julgamento, ele voltou para o presídio, ele se encontra preso aguardando o julgamento? Sim, naquela ocasião do primeiro julgamento, a defesa suscitou a necessidade de fazer uma perícia de insanidade mental no acusado. O juiz se convenceu dessa necessidade a partir do depoimento de uma psiquiatra que falou que ele poderia ter algum surto diante do seu comportamento no dia a dia, e nós fomos contrários, né? Mas infelizmente a justiça determinou a produção desse laudo. Ele voltou para a unidade prisional, continua preso preventivamente. O laudo foi confeccionado e apresentado às partes no processo. E agora ele vai ser levado a julgamento e esse laudo será apreciado pelos senhores jurados. Agora, doutor Tiago, o Paulo Henrique, em algum momento, ele havia apresentado distúrbios psiquiátricos durante o relacionamento dele com a Tereza? É o senhor que está defendendo aí a parte da família. Conta pra gente como que era o relacionamento dos dois, que parece que era bastante tempestuoso, né? Sim, pelo que a família me passou, no início do relacionamento eles estavam no momento de se conhecer e tudo eram flores, né? Mas com pouco tempo eles já consolidaram a relação, se casaram e ele começou a demonstrar a pessoa possessiva, machista, agressiva que ele era. Ele nutria um ciúme muito acima da média pela Tereza e demonstrava com agressões, com crueldade, perversidade, e chegou ao ponto de ir até o serviço dela, de agredi-la, ameaçá-la, ameaçar o Gabriel, que era filho dela, enteado dele, ameaçar o Hugo, que é o assistente de acusação, irmão da Tereza. E a situação ficou insustentável e ela colocou várias medidas protetivas contra ele, mas infelizmente o Estado não deu conta de evitar o mal maior, que foi o assassinato da Tereza e do Gabriel. No dia do crime eu acompanhei, eu fiz essa cobertura, entrevistei parentes da Tereza e eu me lembro que câmeras de segurança inclusive mostram como esse homem atira contra a Tereza e contra o filho dela. Me parece que ela levou 4 tiros e ele praticamente fez uma tocaia, não é isso? Ele para o carro e aguarda o momento em que eles saem da academia, não é isso mesmo? Sim, foi um crime totalmente premeditado, calculado. Ele só não contava que tinha uma câmera em cima dele, né? Ele afastou da Tereza durante meses, né? A televisão fez cobertura de chamados da Tereza por justiça, por proteção. Ele pediu direito de resposta,
para tentar se esquivar da responsabilidade, mas não conseguiu. E com relação aos fatos, ele tentou deixar que a poeira baixasse, planejou o crime e executou os dois friamente, covardemente, de maneira pensada, arquitetada. Por isso que nós não concordamos com essa tese de que ele poderia ter alguma doença mental. Ele tem, na verdade, um sentimento torpe de posse, de egoísmo e outras perversidades possíveis. Eles, inclusive, frequentavam a mesma academia, não é? Sim. Ele é a mesma academia onde a Tereza e o Gabriel saíram para ir embora e foram surpreendidos pelo Paulo naquela noite fatídica. Agora, doutor Tiago, qual a notícia que o senhor tem a respeito desse atestado de sanidade mental? O senhor já sabe se foi realmente, se há indícios de que ele tenha problemas psiquiátricos? O que esse laudo vai trazer para esse julgamento, para essa história? Esse laudo ele poderia dar 3 resultados. Um, que ele não tem nenhuma doença mental, não sofre de nenhum problema de saúde mental. O que aconteceu, que ele tem uma doença parcial mental, que eles constataram que é um transtorno de personalidade não especificado, e que poderia dele ser totalmente inimputado, ou um doente mental, um louco. E eles constataram essa doença parcial, e isso impede, né, que ele tenha uma inimputabilidade total reconhecida e determina que ele vá à júri popular, porque os jurados são os juízes competentes para aceitar esse laudo ou não. Nós rechaçamos esse laudo. Primeiro, porque entendemos, depois de alguns estudos, que uma doença mental tem que ser apurada de forma densa, de forma profunda, e não apenas com uma entrevista, como foi feito lá no Instituto Médico Legal da Polícia Civil. 2 médicas, a qual nós cumprimentamos pela seriedade de outras oportunidades, né? Não duvidamos aqui da expertise nem do caráter das profissionais peritas, mas nós questionamos a simplicidade de se apurar uma doença parcial na mente do Paulo Henrique. Nós entendemos que deveria ter sido feito um trabalho mais apurado. Por isso nós rechaçamos e vamos pedir aos senhores jurados que desconsiderem esse laudo, porque nós vimos com incoerência a produção de um laudo que pode dar a ele a redução de uma pena de 1/3 a 2/3. Ele não merece essa redução de pena, porque o que ele merece é uma pena máxima, porque só quem viveu essa história só sabe o que ele fez atirando no Gabriel, no ouvido do Gabriel, na frente da Tereza, depois executando a Tereza e viu o filho ser assassinado da forma que foi. Ele não merece nenhum benefício da lei. Nós entendemos que não se trata de um trabalho de saúde mental, mas sim de benevolência da lei. O senhor acha que é uma estratégia da defesa? Eu acho que a defesa, que é patrocinada pela Ilustre Defensoria Pública, porque a defesa particular saiu do caso, está tentando fazer o que pode, porque as qualificadoras estão presentes no caso, são indiscutíveis, né? Motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, e no caso da Tereza tem a questão do feminicídio, né? Por ser vítima em condição de ser mulher, em razão de gênero. Então não tem o que falar. As vítimas foram surpreendidas, despreparadas, né? A motivação foi repugnante. Então a defesa está fazendo o que pode. A gente respeita, mas diverge totalmente. Mas ele era uma pessoa que tomava remédios para controlar algum tipo de agressividade? Há essa informação da família, doutor? A defesa juntou algumas receitas de remédio, mas confesso para você que não tenho uma informação técnica, que são remédios para controle de atitude, controle de ação, conhecimento da ilicitude dos fatos, que é isso que importa, né, Theo, nesse caso. Então, é o conhecimento total ou parcial da ilicitude da conduta. Eu entendo que ele tinha total consciência do que ele estava fazendo.
Doutor Tiago, o senhor disse agora que pediu aí um laudo do comportamento dele nesse período em que ele está preso. O senhor já tem esse laudo? Esse laudo vai trazer novas informações que podem ajudar nos trâmites ali do julgamento? Sim, eu pedi esse laudo, o juiz ainda não deu vista para a assistência de acusação, mas eu pedi, na verdade, é um atestado carcerário de conduta, que ele está preso há 3 anos, eu gostaria de saber como ele está se comportando no cárcere, porque se a defesa alegar que ele tem que ir para um hospital de custódia, um lugar para pessoas doentes mentais, né, loucos ou parcialmente loucos, eu vou provar que ele está se comportando, né, se não tiver nenhuma ocorrência, nenhum surto, está se comportando bem no cárcere, né, no sistema penal tradicional. E vou mostrar aos jurados que o laudo não procede, que é apenas ali um trabalho superficial, com devido respeito aos profissionais, mas que não merecem a guarida do soberano conselho de sentença. E quando a gente fala em feminicídio, nesse caso duplo homicídio, né, tem o feminicídio e o homicídio do filho da Tereza, as pessoas, há uma comoção muito geral. Todo mundo, na verdade, quer ver a justiça ser feita, porque esse país, ele clama por justiça, já que a impunidade é muito grande, né? Eu queria saber como que está a expectativa para esse julgamento. A minha expectativa é fazer um trabalho amparado na prova do processo, e não permite ali nenhum decote das qualificadoras, muito menos do feminicídio, e a rejeição desse laudo requerido pela defesa. A família está destroçada, Etel. O Hugo não foi a mesma pessoa depois desses fatos. Gabriel era um menino fantástico, a Tereza era uma guerreira, trabalhava na prefeitura de Belo Horizonte, a mãe deles é viva, a mãe da Tereza e do Hugo. Ela clama por justiça, mas inegavelmente não é a mesma pessoa, e com certeza, mesmo com a condenação total, com uma pena bem exacerbada, que é como nós esperamos, nada vai mudar. É um mínimo. A condenação do Paulo Henrique numa pena rigorosa é o mínimo que se espera. A pena máxima nesse caso é de quantos anos, doutor? Cada crime pode ter uma pena de 12 a 30 anos. Nós esperamos pelo menos 20 anos para cada homicídio. Nós esperamos também que o senhor juiz não considere, na dosagem da pena, que houve uma continuidade delitiva, que houve um crime continuado, até porque ele matou o Gabriel por alguns motivos e matou a Tereza por outros. Ele planejou matar cada um individualmente, com planos individuais, em que pese está no mesmo momento. Então nós esperamos a soma das penas, pelo menos 40 anos de reclusão. No caso aí, homicídio qualificado, e cada uma dessas qualificadoras, ela acrescenta um pouco mais nessa pena, não é isso? Sim, ele vai ter uma redução mínima pela confissão espontânea, que seria dispensável porque a Câmara o flagrou, né? Mas eu espero que seja um montante perto disso, de 40 anos. Eu converso agora com o Hugo Pérez, que é irmão da Tereza. Hugo, obrigada por estar com a gente aqui, praticamente às vésperas do julgamento. Qual a expectativa sua para esse dia, para essa quarta-feira? A expectativa é que seja feita justiça, que ele pague pelo que ele cometeu, que ele possa aí ser usado como exemplo, né, para que as pessoas se desencorajem a fazer essa covardia de tirar a vida da outra por posse, por possessão. Não é mais, as pessoas não agem mais por amor, por possessão. Se não é meu, não é de mais ninguém. Que as pessoas saibam fazer por onde aí para poder cativar o amor das mulheres, dos homens serem amados aí, que não ajam do jeito que foi feito com a minha irmã e com o meu sobrinho, com truculência, com covardia. Ele paga pelo que ele cometeu, essa atrocidade, esse crime aí premeditado, covardemente, sem chance de defesa para minha irmã nem para meu sobrinho. Simplesmente matou os dois covardemente, como se estivesse pisando em barata. Ele simplesmente achou que
não ia acontecer nunca nada com ele, porque minha irmã lutou para viver, medidas protetivas, pediu aos montes, ocorrências. Se tivesse sido dado prisão preventiva a ele na época que foi pedido, ele sentiria o que é ficar numa cadeia e talvez se desencorajasse a fazer essa covardia. Certamente ele iria se desencorajar, mas infelizmente esse pedido foi negado. Então, que seja reparado esse erro e que seja feita justiça, que ele pegue pena máxima. E eu creio que vai acontecer porque eu confio em Deus e sei que Deus vai fazer justiça, assim como aqui está ligado na terra, está ligado no céu. E eu sei que os juízes, os promotores vão acatar aí o pedido da família que aqui está sofrendo, seja dado pena máxima a esse covarde. Obrigada, Hugo, pela participação aqui. A gente espera que justiça seja feita, né? E que mais mulheres não tenham que passar por situações como esta, né? A nossa solidariedade a você, a toda a família, pela morte da Tereza, pela morte do Gabriel. Então, vamos reforçar o julgamento, então, no próximo dia 23, quarta-feira. Será, então, no primeiro tribunal do júri, no Fórum Lafayette? Não, no segundo tribunal do júri, às 8h30 da manhã, no dia 23, quarta-feira. E há uma expectativa aí de um clamor daqueles que são amigos dela também, né? Que estão se organizando para estar ali, prestando uma homenagem a ela e pedindo justiça, que não haja impunidade, não é isso, doutor? Isso, às 7 da manhã, trabalhadoras, em homenagem à memória da Tereza, do Gabriel, em homenagem também às mulheres que vêm sendo vítimas de feminicídio pelo Brasil, e também para fechar a comemoração do mês das mulheres, faremos um ato simbólico lá na porta do Fórum Lafayette, pedindo justiça por Tereza, por Gabriel, e conscientizando a sociedade que nós temos que apurar os fatos sem medo, encarar, porque não é possível continuar com essa realidade tão miserável quanto estamos vivendo todos os dias, tendo as mulheres como vítimas. Tá certo. Muito obrigada, então, doutor Thiago Cruz. Eu te agradeço pela companhia. Você me encontra também pelas redes sociais. Estou no Instagram, @EtelCorrêa_jornalista. Estou no Twitter, Etel_Corrêa. Estou na TV Alterosa todos os dias na cobertura dos fatos que influenciam a nossa vida. Então, até a próxima coluna. Este foi mais um Fato em Foco.